Voltei para falar sobre as particularidades dos apartamentos na Alemanha. Já gravei um vídeo sobre isso, falando sobre algumas características, e hoje eu voltei para dar mais algumas características, mais especificamente sobre banheiro e cozinha nos apartamentos da Alemanha. Quais são as diferenças que tem nos banheiros e cozinhas alemães e nos banheiros e cozinhas brasileiros. Oi pessoal, eu sou a Carol e aqui no canal você vê os meus vídeos sobre a vida na Alemanha e sobre as minhas viagens. Se você se interessa por esses assuntos, aperta o botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Pois é claro que apartamentos e casas brasileiras e alemães vão ter algumas diferenças, é óbvio, o clima é diferente, a cultura é diferente, mas o que exatamente eu não tinha muita noção antes de vir morar na Alemanha. Então muita coisa eu descobri aqui quando eu cheguei e também quando eu fui começar a procurar apartamento para alugar, porque quando eu cheguei eu morei um mês numa parte hotel até eu realmente mudar para um apartamento que seria o nosso apartamento depois. Então quando eu comecei a procurar apartamento, que a gente começou a ver as plantas, começou a ver fotos, começou a visitar alguns apartamentos, que a gente percebeu tanto de diferença que tinha entre um apartamento no Brasil e na Alemanha. E algumas dessas diferenças são até sutis, outras são um pouco maiores, assim, que a gente percebe mais de cara e já fica, meu Deus, como é que isso funciona, como é que acontece o dia a dia, por exemplo, sem uma área de serviço. Então a gente vai se adaptando e entendendo um pouco melhor até da cultura do lugar que a gente vive por conta dessas diferenças entre o apartamento, e a gente vai adaptando um pouco o nosso dia a dia. Então hoje eu tô aqui para falar especificamente sobre algumas diferenças entre dois cômodos da casa, o banheiro e a cozinha. Então vamos lá, vamos começar, que tem bastante diferença entre eles no Brasil e na Alemanha. A primeira diferença, e isso você não precisa nem muito ter um apartamento aqui na Alemanha, se você vier como turista, provavelmente você também já vai perceber essa diferença, é que os banheiros não têm um lixo, na maioria dos casos. Principalmente banheiros públicos, eles não vão ter um lixo nem no banheiro feminino. O que acontece às vezes é que eles têm uma caixinha do lado, onde as mulheres podem jogar os absorventes, mas o papel higiênico aqui na Alemanha vai sempre no vaso. E é por isso que os banheiros públicos na Alemanha não tem lixo, e dentro das casas os lixos são lixos bem pequenos para você jogar ali lixo do dia a dia que você faz no banheiro, como, enfim, cotonete, algodão, outras coisas, e para as mulheres os absorventes. Então, é para isso que serve o lixo do banheiro, e por isso ele é normalmente bem menor que no Brasil, porque tem essa diferença de que o papel higiênico vai direto no vaso. A diferença número 2 é que quase todos os apartamentos aqui na Alemanha têm banheira. Isso é uma coisa também um pouco diferente, porque no Brasil já era um pouco mais raro e até um pouco mais fino você ter uma banheira em casa. E aqui na Alemanha, os apartamentos antigos, é praticamente uma regra que eles vão ter banheira. E os apartamentos novos, alguns também têm banheira, independente se um apartamento é chique ou não é chique. É um costume deles aqui ter banheira em casa, tomar banho de banheira. Inclusive, alguns alemães, eu já ouvi falar que alguns alemães, eles gostam de banheiro porque eles gostam de tomar banho sentados. Então é um costume diferente do dia a dia. E aí essa diferença de cultura faz com que os alemães valorizem e gostem de ter uma banheira em casa. Pois é, e aí o chuveiro. Terceira diferença. O chuveiro, ele é daquele de mangueira. E aí existem dois casos, e aí eu acho bem 8 ou 80. Ou ele vai ter um suporte que eu acho maravilhoso, um suporte que você coloca a mangueira ali, você pode ajustar a altura do chuveiro, que vai ficar o chuveiro. Ele não é um chuveiro fixo na parede, então ele vai nesse suporte e você ajusta a altura. Então eu acho isso incrível, maravilhoso esse suporte. Ou, no caso do 8, ali do 8 ou 80, no outro caso, você não vai ter suporte nenhum, o chuveiro fica bem embaixo e você vai ter que segurar o chuveiro na sua cabeça enquanto você toma banho. Então tem vários casos, principalmente os casos de casas um pouco mais antigas que tem a banheira, o chuveirinho fica fixado um pouco mais abaixo na banheira, de forma que, enfim, se você tem pé no chuveiro e abrir a água, vai cair no seu joelho a água. Então você é obrigado a pegar o chuveiro na mão e tomar banho segurando o chuveiro. Eu vejo que alguns outros países aqui na Europa isso é ainda mais comum. Aqui na Alemanha tem também, mas não é. Eu acho até a maioria dos chuveiros tem esse suporte, mas também existe. Então, ou tem esse suporte que eu acho incrível, ou não tem nenhum suporte, você tem que ficar segurando o chuveiro enquanto você toma banho. Diferença número 4 dos banheiros da Alemanha com os banheiros do Brasil.
Brasil é que é muito comum aqui na Alemanha os banheiros terem o interruptor do lado de fora. Então, é muito comum você entrar no banheiro, ficar procurando o interruptor e cadê o interruptor? Ah, ele fica do lado de fora na porta. Então, você tem que acender a luz, entrar no banheiro, você se tranca lá dentro, faz o que tem que fazer, sai e aí apaga a luz do banheiro pelo lado de fora. Eu já ouvi falar que é dessa forma para que fosse mais seguro, porque no banheiro você tem várias tubulações e tal, e aí eles não queriam deixar também fios de luz junto com todas essas, né, água e eletricidade, tudo junto. Então, por questões de segurança, eles faziam interruptor do lado de fora. Se é verdade ou não, eu não sei, mas essa foi a justificativa que eu já encontrei uma vez. E, inclusive, eu acho até meio engraçado essa questão do interruptor do lado de fora, porque as pessoas podem te zoar, né? Você tá lá dentro e aí alguém pode passar e apagar a luz e você fica no escuro dentro do banheiro, mas enfim, é assim. Diferença número 5, isso é uma coisa que eu também acho maravilhosa nos banheiros aqui, eles têm um aquecedor para você pendurar a sua toalha, então o aquecedor do banheiro, normalmente o banheiro tem um aquecedor para aquecer mesmo o ambiente, que é daqueles que eu falei já no vídeo anterior sobre os aquecedores, que ou é aquele externo ou é um de chão, que aí aquece o ambiente, e ele tem também esse aquecedor que você pode pendurar a toalha no banheiro, então é um aquecedor com um aquecedor como se fosse de grade assim, e aí você consegue pendurar a toalha, ela fica ali, ela seca rápido, fica quentinha. Eu acho muito, muito útil essa característica também do banheiro aqui na Alemanha. Característica número 6 dos banheiros na Alemanha. Aqui também não é uma regra, não é uma lei, mas é muito, muito comum que os banheiros, de novo, ou 8 ou 80, ou eles não tenham nenhuma janela, mesmo quando eles são virados para uma parede externa, então poderia ter uma janela para fora, no prédio ou na casa, mas ele não tem janela nenhuma, ou ele tem uma janela gigantesca. Então é uma janela que todo mundo vai conseguir te ver ou tomando banho, ou indo no banheiro, ou qualquer coisa. Então, é muito comum aqui, ou janelas que são maiores do que deveriam, ou um pouco mais baixas do que deveriam. É muito comum isso aqui também, da janela ser de um jeito que não preza muito pela nossa privacidade no banheiro. Então, essa também é uma característica que eu acho diferente do Brasil e até um pouco engraçada. Talvez tenha um pouco a ver com a questão da privacidade aqui na Alemanha, que o alemão não tem tanto problema com ficar nu, com nudez, talvez. Não sei. Se alguém souber, inclusive, arquitetos aí de plantão aqui na Alemanha, quiserem me explicar, pode deixar aí nos comentários. E aí agora a gente vai sair do cômodo banheiro e vamos para o cômodo cozinha. Então algumas diferenças da cozinha na Alemanha. No geral elas são até bem parecidas com as cozinhas, pelo menos que eu conhecia no Brasil, mas tem algumas particularidades aí que caracterizam uma cozinha alemã. Vamos lá. A primeira delas é que eu acho elas pequenas e muito mais fechadas do que o que a gente tem no Brasil. Acho que no Brasil tem essa questão de a gente socializar muito, trazer gente em casa, cozinhar, todo mundo ficar conversando, e eu acho que isso facilita com que o ambiente seja sempre planejado como cozinha aberta junto com sala e tudo mais. E aqui na Alemanha, normalmente as cozinhas são um cômodo separado e elas são menores, então a gente também brasileiro, a gente gosta de estar comendo o tempo todo, né? Então a gente faz café da manhã, daí a gente faz o lanche, daí a gente faz o almoço, daí a gente faz outro lanche, daí faz janta. Então a gente tá o tempo todo cozinhando e comendo. E aqui na Alemanha é um pouco diferente essa questão das refeições, talvez por isso também a cozinha seja um pouco menor, não sei, do que no Brasil. Então eu vou até deixar algumas plantas aí onde dá pra ver que as cozinhas são separadas, inclusive as mesmas plantas que eu usei no vídeo anterior, e pra mostrar que as cozinhas são normalmente um cômodo realmente separado da sala de estar, da sala de convívio social. A segunda diferença entre as cozinhas no Brasil e na Alemanha são os fogões. No Brasil tá ficando também cada vez mais comum, mas a gente ainda encontra muito fogões com fogo. E aqui na Alemanha eu nunca vi um fogão com fogo. Todos os fogões são cooktop, todos eles. E aí é muito comum você ter ou os fogões elétricos, que eles esquentam e você consegue ver ali, ele fica vermelhinho, que tá ficando quente ali. Ou eles são os fogões de indução, que eles funcionam somente com algumas panelas e ele só esquenta para um tipo certo de material. Então, se você toca no fogão, ele não tá quente, então ele é ainda um pouco mais seguro do que o outro. E eu vejo muito brasileiro que vem morar aqui na Alemanha e que diz que demora um pouco para se acostumar com o tempo do fogão e às vezes queima alguma coisa e tal. Eu não tive problema, eu não morei em nenhuma casa que tinha fogão de indução, eu sempre morei em casas que tinha fogão cooktop elétrico e para mim sempre funcionou muito bem. Eu não demorei, no Brasil eu tinha fogão de fogo mesmo, e não demorei muito tempo pra me adaptar aqui. Pra mim correu tudo bem e eu adoro também esse tipo de fogão. Acho que ele é mais prático, ele ocupa menos espaço, enfim, acho maravilhoso.
A diferença número 3 na cozinha é que quase todo mundo tem máquina de lavar louça. Não é um item de luxo como é no Brasil, aqui é super comum. Quase toda casa, é raro você entrar numa casa que não tenha máquina de lavar louça. Então é super comum, é maravilhoso porque a máquina de lavar louça gasta menos água, gasta menos tempo, não é mesmo? Porque você coloca tudo lá, vai fazer outra coisa quando vê a louça tá pronta. Então é muito, muito bom. E, enfim, dá vontade de dizer assim que eu não vivo mais sem a minha máquina de lavar louça. mas assim, a gente sabe também que no Brasil o valor desse tipo de eletrodoméstico é um pouco mais caro, então não sei se eu voltaria pro Brasil se eu realmente compraria uma máquina de lavar louça, mas amorzinho pela máquina de lavar louça. Eu, inclusive, fiquei morando aqui por 2 anos e meio, quase 3 anos, eu fiquei morando num outro apartamento aqui em Munique e lá a gente não tinha máquina de lavar louça. A gente nunca achou uma que coubesse, tinha que ser uma bem pequenininha, e aí a gente acabou meio que deixando pra lá, e a gente então lavava tudo na mão mesmo, na moda à lá brasileira. Mas enfim, aí depois que eu mudei pra um apartamento que tem máquina de lavar louça, agora a minha vida nunca mais será a mesma. E aí, outra curiosidade e diferença entre as cozinhas alemãs e brasileiras é que, e essa questão dos eletrodomésticos também, é que os eletrodomésticos aqui na Alemanha, eles são escondidos em formato de armário na cozinha. Então você entra na cozinha, você vê só armários e você pensa, nossa, essa cozinha não tem geladeira, não tem máquina de lavar louça, não tem nada, só tem armário nessa cozinha. E aí você começa a abrir os armários e alguns realmente são armários, mas outros escondem um eletrodoméstico atrás deles. Então aqui é muito comum você ter esse tipo de armário, assim, onde você tem então, os armários e também a geladeira, a máquina de lavar louça, enfim, os eletrodomésticos da casa escondidas, como se fosse continuidade do armário. É bem diferente, nunca tinha visto isso no Brasil e aqui é super comum. E aí, ainda sobre cozinha, a diferença entre Brasil e Alemanha, tem uma curiosidade aqui da Alemanha, que quando você aluga um apartamento, você vai devolver o apartamento, a cozinha, ela não vai junto com o apartamento. Então você tem duas opções. Ou você tira a cozinha e leva ela com você para o seu novo apartamento, o que é difícil porque nem sempre vai ser tudo do mesmo jeito e vai caber tudo, e mesmo as medidas e mesmo as entradas de água e tudo mais. Ou você vende a cozinha para o próximo inquilino. Então, assim, meio que nos aluguéis você tem duas opções. Você tem como alugar uma casa mobiliada, que aí vai vir a cozinha e vai vir todos os outros móveis da casa, tipo assim, que você precisa o mínimo para viver. Ou você aluga um apartamento sem móveis e aí ele não vai ter nada dentro. Eles não vão deixar uma lâmpada, eles não vão deixar a cozinha, eles não vão deixar nada dentro. Eles tiram tudo do apartamento, inclusive a cozinha, mesmo que ela for sob medida, se ela for, enfim, eles vão tirar essa cozinha, ou eles vão te cobrar a cozinha, ou eles vão levar junto, ou eles vão jogar fora a cozinha. Então isso é uma curiosidade que eu também acho muito diferente do que a gente normalmente está acostumado no Brasil. Inclusive um hábito deles aqui, que eu acho que até não faz muito sentido, porque, né, a cozinha é uma coisa muito específica do apartamento. Deveria já vir com aluguel, já deveria estar incluso em algum valor, mas não acontece. E é isso, galera. Então hoje eu falei mais 10, 11 diferenças entre cozinhas e banheiros num apartamento ou numa casa no Brasil e na Alemanha. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado interessante. E já me digam aí embaixo qual foi a diferença que você achou mais estranha, mais bizarra, mais diferente mesmo. Comenta aí embaixo. E se você tem alguma outra diferença que eu não citei nem no vídeo anterior, nem nesse vídeo aqui, também comenta aí embaixo para que a gente fique sabendo e discuta um pouco sobre isso. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!